Uma sogra megera tranca a sua nora no chiqueiro e grita: "Seu lugar é com os porcos, pois isso é o que você é." Ela só não imaginou que sua nora iria. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol começava a se pôr no horizonte pantaneiro quando a Toyota Hilux cruzou os imensos portões de ferro da fazenda Águas Claras. Vitória observava pela janela do carro a paisagem que agora seria seu novo lar, enquanto seu recém-marido, Theo Rondon, dirigia com um sorriso tranquilo no rosto. A jovem campograndense ainda não conseguia acreditar que havia se casado com o herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. O casamento havia acontecido há apenas 3 dias, numa cerimônia intimista em Campo Grande. Agora, depois de um breve passeio pela região, eles finalmente chegavam à legendária fazenda dos Rondon, onde Vitória deveria se estabelecer como a nova senhora da casa. Seu coração batia acelerado, misturando ansiedade e apreensão. "Bah, tchê, vai gostar daqui", disse Theo, usando as expressões típicas da região fronteiriça, enquanto segurava carinhosamente a mão da esposa. A fazenda tem uma vista privilegiada do Pantanal, e quando o sol nasce, parece que o céu está pegando fogo. Vitória sorriu nervosamente, ajeitando os cabelos castanhos que o vento teimava em desarrumar. Criada no centro de Campo Grande, filha de comerciantes, ela havia conhecido Theo durante uma feira agropecuária, onde trabalhava como recepcionista do estande de seu pai. O amor foi instantâneo, ainda que improvável aos olhos de muitos. À medida que se aproximavam da sede da fazenda, uma construção imponente em estilo colonial começava a se revelar. O casarão, com suas paredes brancas e janelas azuis, parecia observá-la com a mesma intensidade com que ela o admirava. No amplo terreiro, funcionários movimentavam-se em suas atividades diárias, alguns preparando o tereré tradicional para o final do expediente. Na varanda principal, uma figura austera se destacava. Dona Zuleika Rondon, a matriarca da família, aguardava em pé, ereta como uma sentinela. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados num coque tradicional, e seu vestido de algodão, embora simples, emanava uma elegância própria das antigas senhoras da região. "Minha mãe está nos esperando", comentou Theo, e Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante o breve período de namoro e noivado, seus encontros com a sogra haviam sido escassos e formais. Dona Zuleika sempre manteve uma polidez distante, que mais parecia uma barreira do que uma tentativa de aproximação. Ao estacionarem, Vitória respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguia. Desceu do carro tentando manter a postura que imaginava ser adequada para uma senhora Rondon. Seus sapatos tocaram a terra vermelha, característica da região, e ela agradeceu mentalmente por ter escolhido um vestido mais apropriado para o ambiente rural. "Bem-vindos!" A voz de Dona Zuleika cortou o ar como uma lâmina afiada. Seus olhos escuros examinaram Vitória de cima a baixo, detendo-se por um momento no vestido florido que a nora usava. "Espero que tenham feito boa viagem." Theo se adiantou, abraçando a mãe com carinho, enquanto Vitória permanecia alguns passos atrás, insegura sobre como proceder. O sol agora pintava o céu em tons de laranja e vermelho, criando uma atmosfera quase mística ao redor da fazenda. "Venham, o jantar será servido em breve", anunciou Dona Zuleika, virando-se para entrar na casa. "Preparei sopa paraguaia e chipa, receitas de família." Vitória seguiu sua sogra e marido para dentro da casa, observando cada detalhe do ambiente. O interior do casarão era uma mistura fascinante de rusticidade e requinte. Móveis antigos de madeira maciça dividiam espaço com peças mais modernas, e as paredes eram decoradas com fotografias em preto e branco que contavam a história dos Rondon. Na sala de jantar, uma mesa comprida de jacarandá dominava o ambiente, preparada com uma elegante toalha de linho branco e louças finas. O aroma da comida típica enchia o ar, mas Vitória mal conseguia sentir fome devido ao nervosismo. "Seu quarto já está preparado", disse Dona Zuleika, dirigindo-se ao casal. "Espero que encontre tudo em ordem, Vitória. Nós aqui na fazenda seguimos certas tradições." A forma como a sogra pronunciou a palavra tradições fez Vitória engolir em seco.
Estava claro que cada gesto, cada palavra, cada escolha sua seria minuciosamente observada e julgada. A vida na cidade grande não a havia preparado para os costumes e protocolos de uma família tradicional do interior. A primeira semana na fazenda Águas Claras passou como um turbilhão para Vitória. Cada manhã trazia novos desafios e descobertas, algumas agradáveis, outras nem tanto. O despertar acontecia antes mesmo do sol nascer, com o canto dos pássaros do Pantanal e o movimento dos peões iniciando seus trabalhos diários. Dona Zuleika fazia questão de manter um rígido protocolo durante as refeições. O café da manhã era servido pontualmente às 6 horas, com a mesa posta seguindo um padrão que havia sido passado por gerações. Vitória ainda se confundia com a disposição correta dos talheres e a ordem em que as comidas deveriam ser servidas. Não, não, não! A voz de Dona Zuleika soava como um chicote todas as vezes que Vitória cometia algum deslize. Na nossa família, sempre servimos primeiro o doce de guavira. É tradição pantaneira, menina. Quanto tempo vou precisar repetir isso? Theo tentava amenizar as situações constrangedoras, mas sua presença na fazenda era cada vez mais requisitada com o início da temporada de manejo do gado. As extensas áreas de pastagem exigiam atenção constante, deixando Vitória sozinha para enfrentar o escrutínio implacável da sogra. Durante as tardes, enquanto os homens trabalhavam no campo, era esperado que as mulheres da família se dedicassem aos afazeres domésticos e às atividades sociais. Dona Zuleika mantinha um círculo fechado de amigas, todas esposas de fazendeiros tradicionais da região, que se reuniam regularmente para tomar tereré e discutir os acontecimentos locais. "Sabe, Vitória", comentou Dona Zuleika durante uma dessas tardes, enquanto passava a cuia de tereré para Dona Marilda Teixeira, sua amiga mais próxima, "uma verdadeira senhora do Pantanal precisa saber mais do que apenas usar roupas bonitas da cidade. Precisa entender nossas raízes, nossas tradições." As outras senhoras presentes acenavam em concordância, seus olhares avaliativos pesando sobre Vitória como uma carga invisível. A jovem se esforçava para manter a compostura, mesmo quando sentia as lágrimas querendo brotar em seus olhos. "Tentei ensinar ao Theo a importância de manter nossas tradições", continuou Dona Zuleika, sua voz carregada de significados não ditos. "Mas ele sempre foi muito independente em suas escolhas." Vitória percebia o tom de crítica velada em cada palavra da sogra. Era como se sua própria existência naquela fazenda representasse uma afronta às tradições que Dona Zuleika tanto prezava. Mesmo seus esforços para aprender as receitas típicas da região eram recebidos com comentários ácidos. "Arroz carreteiro não é como fazer miojo na cidade, querida", alfinetava Dona Zuleika sempre que Vitória se aventurava na cozinha. "Precisa ter o tempo certo, o tempero certo, o jeito certo." As noites eram os momentos mais difíceis. Quando Theo retornava do trabalho, exausto, Vitória hesitava em compartilhar suas angústias. Não queria parecer ingrata ou incapaz de se adaptar à vida que havia escolhido. Além disso, percebia o quanto seu marido sofria ao ver o conflito silencioso entre sua mãe e sua esposa. Uma noite, enquanto observava a lua cheia iluminar o Pantanal da varanda de seu quarto, Vitória foi surpreendida por tia Jurema, a antiga cozinheira da fazenda. A senhora, que trabalhava para os Rondon há mais de 3 décadas, aproximou-se com um sorriso gentil e uma cuia de tereré. "Sabe, menina", disse tia Jurema, sua voz carregada de sabedoria, "o Pantanal é como uma onça pintada. Parece bravo e assustador no começo, mas quando você aprende a respeitar seu tempo e seu jeito, ele te acolhe como filho." Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Vitória. Pela primeira vez desde sua chegada, sentiu que havia encontrado uma aliada. Tia Jurema começou a lhe ensinar os segredos da culinária pantaneira nas horas vagas, longe dos olhos críticos de Dona Zuleika. "A senhora Zuleika nem sempre foi assim", confidenciou tia Jurema durante uma dessas aulas improvisadas. "O tempo e as circunstâncias da vida foram deixando ela mais rígida, mas no fundo, bem no fundo, ela só quer proteger o que acredita ser importante." Vitória absorvia cada palavra, cada ensinamento, como uma esponja. Aprendeu que o segredo do arroz carreteiro estava no tempo de fogo baixo,
que o tereré tinha sua própria etiqueta de servir e que cada planta do jardim da fazenda tinha uma história e um propósito. Os primeiros raios de sol ainda nem haviam tocado as águas do Pantanal quando Vitória sentiu aquele enjoo familiar pela terceira vez na semana. Correndo para o banheiro da suíte, ela tentou ser o mais silenciosa possível para não acordar Theo, que havia chegado tarde da noite após um longo dia de trabalho com o gado. Sentada no chão fresco do banheiro, Vitória começou a fazer as contas mentalmente. Seu ciclo estava atrasado há quase 2 meses, mas com toda a adaptação à vida na fazenda, ela não havia prestado muita atenção a esse detalhe. Agora, com os enjoos matinais cada vez mais frequentes, a realidade começava a se desenhar em sua mente. "Tá tudo bem, Prenda?" A voz sonolenta de Theo soou do quarto. Ele havia acordado com o barulho e agora estava parado na porta do banheiro, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo travesseiro. Vitória hesitou por um momento antes de responder. "Theo, acho que precisamos ir até Campo Grande fazer uns exames." A notícia da gravidez foi confirmada na semana seguinte, no consultório da doutora Helena Marques, uma ginecologista renomada da capital. Vitória estava com 8 semanas de gestação e o bebê se desenvolvia perfeitamente. No caminho de volta à fazenda, o casal fez planos e sonhou com o futuro, imaginando como seria a vida com o primeiro herdeiro dos Rondon desta geração. Porém, a reação de Dona Zuleika à notícia não foi exatamente o que esperavam. Quando Theo anunciou durante o jantar que seria pai, sua mãe deixou os talheres caírem sobre o prato com um tinido agudo que ecoou pela sala de jantar. "Tão cedo?" foi sua primeira reação, os olhos fixos em Vitória. "Vocês mal se estabeleceram na fazenda. Nem sabemos se ela vai conseguir se adaptar à nossa vida e já vem um bebê?" "Mãe," Theo interviu, sua voz firme, "essa é uma notícia para comemorar. A senhora vai ser avó." Dona Zuleika se levantou da mesa com uma dignidade estudada. "Sim, vou ser avó. E justamente por isso preciso garantir que esse bebê seja criado de acordo com nossas tradições. Não podemos permitir que os costumes da cidade contaminem a educação de um Rondon." Nos dias que se seguiram, a vida de Vitória se transformou ainda mais. Dona Zuleika assumiu uma postura ainda mais controladora, determinada a garantir uma gestação adequada aos padrões da família. Isso significava um regime rigoroso de alimentação baseado em antigas crenças pantaneiras, horários específicos para descanso e uma série interminável de regras sobre o que uma gestante deveria ou não fazer. "Não pode comer manga com leite", determinava Dona Zuleika, "e nada de sair no sereno ou tomar tereré gelado demais. Essas crendices existem por um motivo, sabia?" Tia Jurema, sempre presente nos momentos difíceis, tentava amenizar a situação trazendo chás calmantes e histórias reconfortantes sobre outras gestações que havia presenciado na fazenda. Quando Dona Zuleika estava grávida do Theo, ela confidenciou um dia, também passou por muitas exigências da sogra dela. "É como um ciclo que se repete. A única pessoa que parecia genuinamente feliz com a gravidez, além do casal, era seu Tibúrcio, o capataz mais antigo da fazenda. O senhor de cabelos brancos e pele curtida pelo sol sempre tinha um sorriso gentil e uma fruta fresca do pomar para oferecer à Vitória. Um bebê é sempre bênção, ele dizia, seus olhos brilhando de contentamento. E olha que eu já vi muita criança nascer e crescer nessa fazenda. Cada uma traz um pouco mais de vida para o nosso Pantanal." Enquanto sua barriga começava a crescer, Vitória encontrou um novo propósito em meio às dificuldades. Começou a bordar o enxoval do bebê, mesclando técnicas que aprendera na cidade com os pontos tradicionais que tia Jurema lhe ensinava. Cada peça era uma pequena obra de arte que simbolizava a união de 2 mundos. Uma tarde, enquanto bordava sob a sombra de uma mangueira centenária, Vitória surpreendeu Dona Zuleika observando seu trabalho com um olhar diferente. Por um breve momento, pareceu ver um lampejo de emoção nos olhos, sempre severos da sogra. O 5º mês de gestação de Vitória coincidiu com o início da estação das chuvas no Pantanal. As águas que começavam a subir transformavam a paisagem, trazendo consigo uma umidade que parecia penetrar em todos os cantos da fazenda Águas Claras. No entanto,
Não era apenas o clima que se tornava mais pesado. Dona Zuleika havia transformado a gravidez de Vitória em uma missão pessoal. Cada movimento da nora era vigiado e comentado. Cada decisão era questionada. A matriarca dos Rondon parecia determinada a moldar não apenas o nascimento, mas todo o futuro de seu neto conforme suas próprias convicções. Uma grávida não deve ficar exposta a esse tempo úmido, declarou Dona Zuleika numa manhã particularmente abafada, quando encontrou Vitória admirando a chuva da varanda. Já não bastam todos os maus costumes da cidade. Quer prejudicar meu neto com sua imprudência? Theo, cada vez mais preocupado com a situação, tentava intervir sempre que estava presente. Mãe, a Vitória não é uma boneca de porcelana. Ela pode tomar suas próprias decisões. Decisões? Rebateu Dona Zuleika com um sorriso amargo. Como as decisões que ela tomava na cidade, usando aquelas roupas inadequadas, frequentando aqueles lugares modernosos. Não, meu filho. Um Rondon precisa nascer e crescer seguindo nossas tradições. A tensão atingiu seu ápice durante a festa de São João da Fazenda, uma tradicional celebração que reunia todas as famílias importantes da região. Vitória, então, com 6 meses de gestação, havia se empenhado em ajudar nos preparativos, aprendendo a fazer pamonha e curau com tia Jurema. A festa estava em pleno andamento, com viola caipira tocando ao fundo e o aroma de quitutes típicos enchendo o ar, quando Dona Zuleika fez questão de apresentar Vitória a Dona Eulália Monteiro, uma antiga amiga da família conhecida por suas opiniões conservadoras. Então essa é a moça da cidade, comentou Dona Eulália, examinando Vitória de cima a baixo. Interessante como os tempos mudaram. Antigamente, as famílias tradicionais se preocupavam mais em manter certos padrões. Vitória sentiu o sangue ferver em suas veias, mas manteve a compostura. Anos de trabalho com o público na loja de seu pai haviam lhe ensinado a lidar com pessoas difíceis. Os padrões mudam, Dona Eulália, mas os valores permanecem. Que amor e respeito são valores universais, não acha? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Zuleika parecia ter engasgado com seu próprio chamate, enquanto Dona Eulália arregalava os olhos, claramente desacostumada a ser confrontada, mesmo que de maneira tão educada. Naquela noite, depois que os convidados partiram, Dona Zuleika confrontou Vitória na cozinha. Você tem noção do que fez? Décadas de amizade entre nossas famílias, e você decide bancar a moderninha. Com todo respeito, Dona Zuleika, respondeu Vitória, acariciando sua barriga proeminente. Esse bebê vai nascer em um mundo diferente daquele que a senhora conheceu. Um mundo onde tradição e progresso podem caminhar juntos. A discussão que se seguiu foi interrompida por Theo, que acabava de retornar após levar alguns convidados até a estrada principal. Ele encontrou sua mãe e esposa em um clima tenso, o ar pesado com palavras não ditas. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de uma para a outra. Sua esposa, começou Dona Zuleika, sua voz tremendo de indignação, acha que pode reescrever séculos de tradição dos Rondon com suas ideias da cidade. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O bebê começou a se mexer vigorosamente e Vitória, sem pensar, pegou a mão de Dona Zuleika e a colocou sobre sua barriga. Por um instante, o tempo pareceu congelar. A expressão da matriarca dos Rondon mudou sutilmente ao sentir os movimentos do neto. O 8º mês de gestação chegou junto com o período mais quente do ano no Pantanal. Vitória, agora com a barriga bem pronunciada, encontrava cada vez mais dificuldade para se movimentar no calor intenso do Mato Grosso do Sul. As tardes eram especialmente desafiadoras, quando o sol transformava a fazenda Águas Claras num verdadeiro forno. Theo havia partido para uma viagem de negócios urgente em Dourados, onde precisava resolver questões relacionadas à venda de uma parte do rebanho. Sua ausência, que duraria cerca de uma semana, deixava Vitória ainda mais vulnerável às interferências de Dona Zuleika. O bebê deve nascer aqui na fazenda, anunciou Dona Zuleika durante o café da manhã, alguns dias após a partida de Theo. Todos os Rondon nasceram aqui. É tradição. Já conversei com Dona Generosa, a parteira mais respeitada da região. Vitória sentiu um frio na espinha. Mas, Dona Zuleika, já combinei tudo com a doutora Helena em Campo Grande. O hospital está preparado.
Fizemos todo o acompanhamento lá. Hospital. Dona Zuleika riu com desdém. Para que hospital? Eu mesma dei à luz ao Theo aqui com a ajuda da mãe de Dona Generosa. É assim que deve ser. A tensão entre as duas mulheres atingiu um novo patamar. Vitória, normalmente contida, decidiu que era hora de se posicionar com mais firmeza. Senhora, com todo respeito, mas essa decisão cabe a mim e ao Theo. É nosso filho. Nosso filho? A voz de Dona Zuleika subiu algumas oitavas. É um Rondon. Tem o sangue de gerações correndo nas veias. Não vou permitir que você destrua nossas tradições com seus medos urbanos infundados. Tia Jurema, que assistia à discussão da porta da cozinha, tentou intervir. Dona Zuleika, os tempos são outros. Talvez fosse bom considerar. Você não se meta, Jurema, cortou a matriarca. Já não basta ter enchido a cabeça dela com suas histórias. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Vitória tentou fazer contato com Theo, mas o sinal de telefone na fazenda estava instável devido a uma tempestade que se aproximava. Através da janela, ela observava os relâmpagos cortarem o céu do Pantanal. Illuminati brevemente a paisagem já escurecida. No dia seguinte, Vitória acordou com contrações leves. Ainda faltavam algumas semanas para a data prevista, mas seu instinto dizia... Decidiu procurar tia Jurema, que sempre tinha um chá ou um conselho reconfortante para oferecer. Menina, isso pode ser só um alarme falso, mas é melhor ficar de olho, aconselhou a velha cozinheira, preparando um chá de camomila. Quer que eu chame Dona Zuleika? Não, por favor, pediu Vitória. Jurema, ela vai querer chamar a parteira, e eu preciso ir para Campo Grande se as contrações aumentarem. As horas se arrastavam, e Vitória alternava entre períodos de desconforto e momentos de relativa tranquilidade. Seu Tibúrcio, percebendo que algo estava errado, manteve o jipe da fazenda abastecido e pronto para qualquer emergência. Não se preocupe, Dona Vitória, disse o velho capataz com um sorriso gentil. Se precisar, eu mesmo levo a senhora até a capital. Conheço cada atalho desse Pantanal. No final da tarde, quando as contrações começaram a ficar mais regulares, Dona Zuleika finalmente percebeu o que estava acontecendo. Sua reação foi imediata e inflexível. Já mandei chamar Dona Generosa, anunciou, entrando no quarto de Vitória sem bater. Ela estará aqui em algumas horas. Enquanto isso, você vai ficar no quarto de repouso que preparei especialmente para este momento. Não, senhora, Vitória respondeu, reunindo toda a sua coragem. Eu preciso ir para o hospital. O plano sempre foi esse. Os olhos de Dona Zuleika faiscaram. Você não entende, não é? Isso é maior que você. É sobre preservar nossa história, nossas raízes. Este bebê é um Rondon e vai nascer como um Rondon. A noite caía sobre a fazenda Águas Claras quando Dona Zuleika, determinada a fazer valer sua vontade, conduziu Vitória até o antigo depósito de ferramentas que havia sido convertido no que ela chamava de quarto de repouso. O lugar, embora limpo e organizado, estava longe de ser um ambiente adequado para um parto. A senhora não pode fazer isso, protestou Vitória, sentindo outra contração se aproximar. É perigoso para o bebê. Perigoso? Rebateu Dona Zuleika. Perigoso é deixar que modernidades desnecessárias interferiam em nossas tradições. Você ficará aqui até Dona Generosa chegar. Com um movimento rápido, Dona Zuleika saiu do depósito, e Vitória ouviu o som da chave girando na fechadura. Do lado de fora, a voz da matriarca soou firme. É para o seu próprio bem, e para o bem do meu neto. Vitória sentiu o pânico crescer em seu peito. As contrações estavam ficando mais fortes e mais próximas. Através da pequena janela do depósito, ela podia ver as estrelas começando a pontilhar o céu do Pantanal. Seu celular não tinha sinal ali dentro, e os gritos por ajuda pareciam ser abafados pelas grossas paredes de adobe. Tia Jurema, que havia seguido as duas mulheres discretamente, esperou Dona Zuleika se afastar para se aproximar da janela. Aguenta firme, menina, sussurrou. Vou tentar dar um jeito de avisar seu Tibúrcio. As horas seguintes foram um teste de resistência para Vitória. Sentada sobre um velho banco de madeira, ela tentava controlar a respiração, como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. O calor dentro do depósito era sufocante,
mesmo com a noite já avançada. Seu Tibúrcio, alertado por tia Jurema, tentou argumentar com Dona Zuleika. Senhora, isso não está certo. A moça precisa de médico. Não me diga o que está certo ou errado na minha própria casa, Tibúrcio, respondeu a matriarca irredutível. Já mandei um peão buscar Dona Generosa. Ela é mais competente que qualquer médico da cidade. Dentro do depósito, Vitória alternava entre momentos de oração e tentativas de encontrar uma maneira de sair dali. As contrações agora vinham em ondas cada vez mais intensas, e ela podia sentir que o momento do parto se aproximava. Foi quando um barulho de motor cortou o silêncio da noite. Através da pequena janela, Vitória viu os faróis de uma caminhonete se aproximando em alta velocidade. Seu coração disparou ao reconhecer o veículo de Theo. Onde está minha esposa? A voz de Theo soou alta e clara no terreiro da fazenda. Filho, você não entende, começou Dona Zuleika, mas foi interrompida. Onde está ela, mãe? A voz de Theo estava carregada de uma autoridade que ninguém na fazenda jamais havia escutado antes. Tia Jurema aproveitou o momento para intervir. Ela está no depósito, patrão. Trancada. O som dos passos apressados de Theo se aproximando foi a melhor música que Vitória já havia escutado. Em segundos, a porta foi destrancada e seu marido estava ao seu lado. Meu Deus, Vi, ele sussurrou, vendo o estado da esposa. Vamos para o hospital agora. Não, Dona Zuleika surgiu na porta do depósito. Não vou permitir que vocês destruam décadas de tradição. Este bebê precisa nascer aqui, como todos os Rondon. Foi então que Theo se voltou para sua mãe, seus olhos brilhando de uma maneira diferente. Mãe, a senhora precisa escolher agora. Ou aceita que os tempos mudaram e que precisamos evoluir junto com eles, ou vai perder não só seu neto, mas também seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Zuleika, pela primeira vez em muitos anos, parecia verdadeiramente abalada. Seu rosto, normalmente tão controlado, deixava transparecer uma mistura de medo e confusão. O silêncio que se seguiu ao ultimato de Theo foi quebrado por um gemido agudo de Vitória. As contrações agora vinham em intervalos alarmantemente curtos. Dona Zuleika, ainda paralisada pela confrontação do filho, observava a cena com olhos arregalados. Mãe, Theo chamou novamente, mais suave dessa vez, enquanto ajudava Vitória a se levantar. A senhora pode vir conosco até o hospital, ou pode ficar aqui com suas tradições. A escolha é sua. Naquele momento, algo mudou no semblante de Dona Zuleika. Talvez tenha sido o tom de voz do filho, talvez o estado evidentemente delicado de Vitória, ou talvez a realização de que algumas tradições precisavam se adaptar para sobreviver. Seu Tibúrcio, ela chamou, sua voz ainda firme, mas com uma nova nota de urgência. Prepare o jipe. Conhece os atalhos mais rápidos para Campo Grande, não conhece? O velho capataz, que assistia a tudo da porta do depósito, assentiu com um pequeno sorriso. Sim, senhora. E com essa lua cheia posso cortar caminho pelo pasto novo. A próxima hora foi uma correria organizada. Tia Jurema rapidamente reuniu uma pequena mala com itens essenciais, enquanto Theo carregava Vitória até o jipe. Para a surpresa de todos, Dona Zuleika assumiu o comando da situação com uma eficiência impressionante. Vamos precisar de água, toalhas limpas e aquele chá de camomila que a Jurema sempre faz. Ela listava, movendo-se com agilidade pela casa. Nunca se sabe quanto tempo vamos ficar na cidade. A viagem até Campo Grande foi tensa. Seu Tibúrcio, verdadeiro conhecedor do Pantanal, guiava o jipe por trilhas que poucos conheciam, enquanto Vitória, no banco de trás, era amparada por Theo. Dona Zuleika, sentada no banco do carona, alternava entre dar instruções sobre o melhor caminho e olhar para trás, verificando o estado da nora. Respira fundo, menina. Ela orientou em determinado momento, sua voz surpreendentemente gentil. Como nas aulas de respiração que você fez, lembra? Vitória, entre uma contração e outra, olhou surpresa para a sogra. A senhora sabia das aulas? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Dona Zuleika. Claro que sim. Acha que não percebi suas viagens semanais à cidade? Só porque não aprovava, não significa que não me importava. A lua cheia iluminava o caminho enquanto cruzavam o Pantanal.
Os sons noturnos da fauna local criavam uma sinfonia única, como se a própria natureza estivesse participando daquele momento crucial. "Tá vendo aquela garça voando ali?" apontou seu Tibúrcio, tentando distrair Vitória durante uma contração particularmente forte. Na tradição pantaneira, é sinal de sorte ver uma garça branca voando sob a lua cheia. Dona Zuleika completou, para a surpresa de todos, principalmente quando se trata do nascimento de uma criança. "Minha avó sempre dizia que garça branca traz proteção para os recém-nascidos." A cerca de meia hora de Campo Grande, Vitória sentiu que algo estava diferente. As contrações haviam mudado de padrão e ela podia sentir uma pressão crescente. "Theo", ela sussurrou, apertando a mão do marido. "Acho que não vamos conseguir chegar ao hospital." Dona Zuleika virou-se completamente para trás, observando atentamente a nora. Seus anos de experiência com partos na fazenda lhe permitiram reconhecer os sinais. "Tibúrcio", ela chamou decidida. "Pare o jipe naquela casa de apoio da fazenda dos Silveira. Conheço o caseiro, seu Juvenal, de longa data." "Mas mãe", Theo começou a protestar, mas foi interrompido. "Filho", Dona Zuleika falou com uma autoridade diferente agora, não mais a autoritária de antes, mas a de alguém que realmente sabia o que estava fazendo. "Sua esposa está em trabalho de parto avançado. Não vamos arriscar ter esse bebê dentro do carro. Na casa de apoio, pelo menos teremos um lugar limpo e seguro." Para espanto de todos, ela acrescentou: "E não se preocupe. Vou ligar agora mesmo para a doutora Helena. Ainda bem que peguei o número dela da última vez que vocês foram à consulta." A casa de apoio dos Silveira era uma construção simples, mas bem cuidada, típica das propriedades rurais da região. Seu Juvenal e sua esposa, Dona Marlene, receberam o grupo com a hospitalidade característica dos pantaneiros, sem fazer muitas perguntas diante da situação de emergência. "Graças a Deus a doutora Helena estava de plantão", anunciou Dona Zuleika, desligando o telefone. "Ela já está a caminho com uma enfermeira. Deve chegar em 20 minutos." Vitória foi acomodada no quarto principal, onde Dona Marlene já havia trocado rapidamente os lençóis por outros limpos, guardados com alfazema em um antigo baú de madeira. O aroma suave da erva misturava-se ao cheiro da chuva que começava a cair lá fora. "Venha, Theo", chamou Dona Zuleika, surpreendendo a todos. "Você deve ficar ao lado de sua esposa. É assim que se faz hoje em dia, não é?" E pensando bem, é assim que deveria ter sido sempre. Enquanto esperavam a chegada da médica, Dona Zuleika revelou um lado que ninguém na fazenda conhecia. Com gestos suaves, ajudou Vitória a encontrar posições mais confortáveis, orientou sobre a respiração e até mesmo compartilhou histórias de outros partos que havia acompanhado ao longo dos anos. "Sabe", ela disse enquanto segurava a mão de Vitória durante uma contração, "talvez eu tenha me apegado tanto às tradições por medo de perder o que considerava mais precioso. Mas estar aqui agora, vendo você tão forte, tão determinada, me faz perceber que algumas mudanças podem tornar nossas tradições ainda mais especiais." A doutora Helena chegou acompanhada de uma enfermeira exatamente quando o trabalho de parto entrou em sua fase final. Para surpresa de todos, ela e Dona Zuleika trabalharam em perfeita sintonia, unindo conhecimentos modernos com a sabedoria tradicional. "Dona Zuleika", comentou a médica em determinado momento, "a senhora tem um conhecimento incrível sobre técnicas de relaxamento. Isso está ajudando muito." A matriarca dos Rondon permitiu-se um pequeno sorriso. "Aprendi com minha avó, que aprendeu com a mãe dela." Algumas tradições realmente merecem ser preservadas. O som do primeiro choro do bebê ecoou pela casa de apoio exatamente quando os primeiros raios de sol começavam a dourar o horizonte pantaneiro. Uma menina forte e saudável, com os olhos expressivos do pai e o queixo delicado da mãe. "Uma menina Rondon", sussurrou Dona Zuleika, lágrimas discretas brilhando em seus olhos. "A primeira em 3 gerações." "Que tal, Helena?", sugeriu Vitória, ainda ofegante, mas radiante. "Helena Jurema Rondon." Dona Zuleika olhou surpresa para a nora, compreendendo a homenagem não apenas à médica que realizou o parto, mas também à querida cozinheira que havia sido um pilar de apoio para a Vitória desde sua chegada à fazenda. "É um nome forte", ela concordou, sua voz embargada. "Um nome que une o novo e o antigo.
assim como ela vai unir nossas diferentes visões de mundo. Theo, que segurava a filha pela primeira vez, notou algo curioso. Olhem, ela tem uma pequena marca de nascença atrás da orelha, exatamente como a sua mãe. Dona Zuleika aproximou-se para ver, e seu rosto se iluminou com uma expressão que misturava surpresa e alegria. É verdade. Sabia que na tradição pantaneira, marcas de nascença iguais são sinal de uma conexão especial entre avó e neta? A senhora ainda acredita nisso? Perguntou Vitória suavemente. Digamos, respondeu Dona Zuleika, ajeitando delicadamente o pequeno gorro de lã que cobria a cabeça da neta. Que agora eu acredito que algumas tradições podem se tornar ainda mais bonitas quando abraçam o novo. Os primeiros dias após o nascimento de Helena trouxeram uma atmosfera completamente nova à Fazenda Águas Claras. O quarto principal, antes um espaço de regras rígidas e tradições inflexíveis, havia se transformado num ambiente acolhedor onde o antigo e o novo conviviam em harmonia. Dona Zuleika surpreendeu a todos ao sugerir que o antigo berço de madeira de lei, usado por gerações da família Rondon, fosse colocado ao lado da moderna poltrona de amamentação que Vitória havia escolhido. Ah, sim, ela explicou. Helena terá o melhor dos dois mundos. A rotina da fazenda se adaptou naturalmente ao novo membro da família. Tia Jurema preparava suas famosas sopas fortificantes para Vitória, mesclando ingredientes tradicionais do Pantanal com as recomendações nutricionais da doutora Helena. O aroma de ervas frescas e temperos caseiros preenchia a cozinha, enquanto conversas e risos ecoavam pelos corredores. Sabe, comentou tia Jurema um dia, enquanto preparava um chá de erva cidreira, nunca vi Dona Zuleika tão em paz. É como se a pequena Helena tivesse trazido não só alegria, mas sabedoria para esta casa. De fato, a transformação da matriarca era visível. Todas as manhãs, Dona Zuleika chegava ao quarto do bebê carregando tanto o tereré tradicional quanto as vitaminas pós-parto recomendadas pela médica. Sentava-se na poltrona moderna e compartilhava com Vitória histórias antigas da família, agora não mais como imposições, mas como um legado precioso a ser preservado e adaptado. Minha avó costumava dizer, ela contou numa dessas manhãs, enquanto Helena dormia tranquilamente no berço, que cada geração tem a missão de não apenas preservar, mas também enriquecer as tradições familiares. Acho que só agora entendo verdadeiramente o que ela queria dizer. A notícia do nascimento de Helena se espalhou rapidamente pela região, e logo a fazenda começou a receber visitas. Dona Eulália foi uma das primeiras a aparecer, claramente curiosa, para ver como Dona Zuleika estava lidando com as mudanças. Mas que quarto diferente, comentou ela, observando a mistura de elementos tradicionais e modernos. Nunca imaginei ver algo assim na Fazenda Águas Claras. Os tempos mudam, Eulália, respondeu Dona Zuleika com um sorriso sereno. E nós podemos escolher mudar com eles, ou ficar para trás. Pessoalmente prefiro acompanhar minha neta em sua jornada. Theo observava maravilhado a transformação em sua família. Durante um entardecer particularmente bonito, enquanto todos estavam reunidos na varanda, ele notou como sua mãe e esposa conversavam animadamente sobre possíveis adaptações nas receitas tradicionais da família para torná-las mais saudáveis para Helena. Podemos usar mel orgânico no lugar do açúcar, sugeria Vitória. Mantenha o sabor tradicional, mas com um toque mais natural. E que tal acrescentarmos algumas ervas medicinais do nosso canteiro? Complementava Dona Zuleika. Minha avó sempre dizia que cada planta do Pantanal tem seu propósito. As noites na fazenda ganharam um novo ritual. Depois que Helena era colocada para dormir, a família se reunia na sala principal, onde antigas fotografias dos Rondon dividiam espaço com as modernas fotos digitais da pequena. Ali, entre uma cuia de tereré e outra, histórias eram compartilhadas, memórias eram revividas e novos sonhos eram tecidos. Vejam só esta foto, disse Dona Zuleika uma noite, mostrando uma antiga imagem em sépia. Era meu primeiro dia na fazenda, depois de me casar com o pai de Theo. Estava tão assustada quanto você, Vitória, mas minha sogra nunca me deu a chance de mostrar meu valor. Prometo que com Helena será diferente.
A pequena Helena crescia forte e saudável, embalada tanto pelas modernas canções de ninar que Vitória cantava, quanto pelas antigas histórias pantaneiras que Dona Zuleika contava. Seu quarto se tornou um símbolo da nova fase da fazenda Águas Claras. As paredes, antes austeras, agora exibiam um mural onde pinturas de animais do Pantanal se misturavam com delicadas borboletas em tons pastéis. O primeiro mês de vida de Helena trouxe consigo uma série de celebrações que marcaram o início de uma nova era na fazenda Águas Claras. A tradicional festa de primeiro mês, costume arraigado na família Rondon, ganhou contornos especiais sob a supervisão conjunta de Dona Zuleika e Vitória. O terreiro da fazenda foi decorado com uma combinação única. As tradicionais bandeirolas de festa junina dividiam o espaço com delicadas fitas de seda em tons pastéis. As antigas mesas de madeira maciça foram cobertas com toalhas de renda feitas à mão por gerações de mulheres Rondon, mas os arranjos de flores seguiam um estilo mais contemporâneo, criado por Vitória. É impressionante como algumas mudanças podem realçar ainda mais a beleza de nossas tradições, comentou Dona Zuleika, admirando o resultado final dos preparativos. É como se cada elemento novo trouxesse um brilho diferente para o que já conhecíamos. A festa reuniu famílias de toda a região, e muitos observavam com curiosidade as mudanças sutis mas significativas na dinâmica da família Rondon. O buffet, organizado por tia Jurema, apresentava tanto os pratos tradicionais pantaneiros, quanto algumas opções mais modernas e leves, sugeridas por Vitória. "Experimenta esse bolo de chipa com recheio de cream cheese", insistiu tia Jurema, para uma Dona Eulália visivelmente impressionada. Foi ideia da Vitória adaptar nossa receita tradicional. Ficou uma delícia, não é mesmo? Durante a celebração, Dona Zuleika surpreendeu a todos ao pedir a palavra. De pé, com Helena nos braços e tendo Vitória e Theo ao seu lado, ela fez um discurso que ficaria marcado na memória de todos os presentes. "Por muitos anos", começou ela, sua voz firme mas emocionada, "acreditei que preservar nossas tradições significava mantê-las exatamente como eram. Hoje, graças a essa pequena", ela sorriu para a neta, "e a sua mãe corajosa, entendo que nossas tradições só permanecem vivas quando permitimos que elas respirem e cresçam junto com as novas gerações." A fazenda começou a passar por outras transformações sutis. O antigo escritório, antes um santuário intocável das tradições dos Rondon, ganhou um espaço para playground quando Helena começou a engatinhar. As reuniões de negócios passaram a contar com a participação ativa de Vitória, que trazia sua experiência em administração para contribuir com a gestão da propriedade. É incrível como sua visão moderna dos negócios pode ajudar a preservar e até melhorar nosso modo tradicional de trabalho, comentou Theo durante uma dessas reuniões, observando como Vitória havia organizado digitalmente todos os registros da fazenda, mantendo também os antigos livros de contabilidade como referência histórica. As tardes de tereré na varanda ganharam um novo significado. Agora, além das histórias do passado, havia conversas sobre o futuro. Dona Zuleika, que antes resistia a qualquer menção de mudança, agora era a primeira a sugerir adaptações que pudessem beneficiar as próximas gerações. "Estive pensando", ela disse numa dessas tardes, enquanto observava Helena brincar no tapete, "poderíamos transformar a antiga casa de ferramentas em uma escolinha. Assim, os filhos dos funcionários poderiam estudar aqui mesmo na fazenda, mantendo contato com nossas tradições, mas tendo acesso à educação moderna." A ideia foi recebida com entusiasmo por todos, especialmente por Vitória, que já havia expressado preocupação com a educação da filha. Juntas, sogra e nora começaram a planejar como o espaço poderia ser adaptado para receber as crianças da região. "Podemos usar tecnologia para conectar os alunos com o mundo", sugeria Vitória, "mas também manter vivas as histórias e os conhecimentos tradicionais do Pantanal." À noite, quando a família se reunia para o jantar, era comum ver Helena sendo ninada ora no colo da mãe, ora no da avó, enquanto as duas mulheres trocavam conhecimentos e experiências. Dona Zuleika compartilhava antigas cantigas de ninar pantaneiras, enquanto Vitória mostrava aplicativos educativos
que poderiam ajudar no desenvolvimento da pequena. O primeiro aniversário de Helena se aproximava, e com ele veio a oportunidade de demonstrar como a fazenda Águas Claras havia verdadeiramente se transformado ao longo daquele ano. A data seria celebrada com uma grande festa que uniria, assim como a própria aniversariante, o melhor dos dois mundos que agora conviviam em harmonia. Quero fazer algo especial, anunciou Dona Zuleika durante o café da manhã, surpreendendo a todos. Pensei em transformar a antiga tradição da bênção do primeiro ano em algo mais contemporâneo. A tradicional cerimônia de bênção, que há gerações era realizada na família Rondon, costumava ser um evento solene e formal. Agora, sob a orientação conjunta de Dona Zuleika e Vitória, ganharia novos contornos sem perder sua essência. E se fizéssemos ao pôr do sol? Sugeriu Vitória, animada com a abertura da sogra. Poderíamos realizar a cerimônia tradicional no jardim, com todos aqueles elementos que a senhora me contou, mas também incluir aspectos mais modernos que representem o futuro que desejamos para Helena. A fazenda entrou em polvorosa com os preparativos. Tia Jurema coordenava a cozinha, onde receitas centenárias eram preparadas ao lado de pratos contemporâneos. O aroma de ervas do Pantanal misturava-se ao cheiro de especiarias modernas, criando uma fragrância única que parecia simbolizar a nova identidade do lugar. Vejam só, comentou seu Tibúrcio, observando os preparativos. Até o jardim parece mais vivo agora. É como se a fazenda inteira estivesse respirando de um jeito diferente. De fato, o jardim havia se transformado. As antigas roseiras, cultivadas por gerações de mulheres Rondon, agora dividiam espaço com um pequeno pomar orgânico, ideia de Vitória que Dona Zuleika abraçou com entusiasmo surpreendente. Afinal, dizia a matriarca, tradição também é saber cultivar seu próprio alimento, mesmo que de formas diferentes. Na semana que antecedeu a festa, Dona Zuleika surpreendeu Vitória com um pedido inusitado. Gostaria que você me ensinasse a usar aquele seu tablet, disse ela, um pouco constrangida. Pensei em fazer uma apresentação com fotos antigas da família, mesclando com as novas que tiramos de Helena. Seria uma forma de mostrar como nossa história continua. As tardes que se seguiram foram preenchidas com momentos tocantes entre sogra e nora, enquanto organizavam digitalmente o acervo fotográfico dos Rondon. Cada foto antiga revelava histórias que Dona Zuleika compartilhava com um novo brilho no olhar, enquanto as fotos recentes traziam risadas e comentários sobre como Helena havia herdado trejeitos de ambas as famílias. Olha só essa foto da senhora com o Theo bebê, apontou Vitória para uma imagem amarelada. Helena faz exatamente a mesma expressão quando está contrariada. E aqui, respondeu Dona Zuleika, mostrando uma foto recente. Esse jeito de sorrir de lado é igualzinho ao seu. É incrível como ela consegue carregar um pouco de cada um de nós. O projeto da escolinha na antiga casa de ferramentas também avançava. Vitória havia conseguido parcerias com escolas de Campo Grande para implementar um sistema de educação híbrido que permitiria às crianças da região terem acesso a um ensino de qualidade sem perder o contato com suas raízes rurais. Quem diria, comentou Theo, abraçando a esposa enquanto observavam as obras de reforma, que aquele mesmo lugar que um dia foi cenário de tanto conflito, agora vai ser um espaço de aprendizado e união. A transformação de Dona Zuleika era notória não apenas em sua fazenda, mas em toda a região. Nas reuniões com outras famílias tradicionais, ela agora era vista como um exemplo de como as tradições podiam se adaptar aos novos tempos, sem perder sua essência. Suas palavras carregavam o peso da experiência e a leveza da renovação. Sabem, ela disse durante um desses encontros, preservar nossas tradições não significa viver no passado. Significa honrar nossa história enquanto construímos nosso futuro. Helena me ensinou que cada geração traz consigo a oportunidade de enriquecer nosso legado. O dia do primeiro aniversário de Helena amanheceu com uma beleza típica do Pantanal. O sol nascia preguiçoso sobre as águas, pintando o céu com tons de rosa e dourado, enquanto uma suave brisa carregava o perfume das flores do jardim renovado da fazenda Águas Claras. A cerimônia de bênção foi marcada para o entardecer, horário que Vitória havia sugerido por sua luz especial.
O jardim estava magnificamente decorado, com elementos que contavam a história das duas famílias. As antigas toalhas de renda dos Rondon serviam de base para arranjos modernos criados com flores nativas do Pantanal, enquanto lanternas de LED se misturavam às tradicionais velas de cera de abelha. "Está tudo perfeito", sussurrou Dona Zuleika, ajeitando o vestido de renda antiga que Helena usava, o mesmo que gerações de bebês Rondon haviam usado em sua bênção de 1 ano, agora delicadamente restaurado e modernizado por Vitória, com pequenos detalhes em fitas coloridas. A cerimônia começou com Dona Zuleika conduzindo a tradicional oração de bênção, suas palavras carregando o peso de gerações. Ao seu lado, Vitória acrescentava elementos modernos que davam novo significado aos antigos rituais. O momento mais tocante veio quando a apresentação de fotos começou, projetada contra a parede branca do casarão. "Estas são nossas raízes", narrou Dona Zuleika, sua voz embargada pela emoção enquanto as imagens antigas se sucediam. "E este", continuou ela quando as fotos recentes começaram a aparecer, "é nosso futuro." A sequência de imagens contava não apenas a história de Helena, mas a transformação de toda a família. Havia fotos da reforma da escolinha, dos novos projetos na fazenda, das celebrações que agora misturavam elementos tradicionais e modernos. Cada imagem era um testemunho de como o amor havia construído pontes entre diferentes visões de mundo. Durante a festa que se seguiu, Vitória observava emocionada como sua filha era paparicada por todos. Helena, com seus olhos vivos e sorriso fácil, parecia perfeitamente à vontade, tanto nos braços dos peões mais antigos da fazenda, que lhe contavam antigas histórias do Pantanal, quanto brincando com as crianças da região que em breve seriam suas colegas na nova escolinha. "Sabe", disse Dona Zuleika, aproximando-se da nora com 2 cuias de tereré, uma tradicional e outra com uma mistura moderna de ervas que Vitória havia criado. "Hoje entendo que o verdadeiro valor de uma tradição está em sua capacidade de tocar corações através das gerações, mesmo que precise se adaptar para isso." Theo juntou-se a elas, carregando Helena nos braços. A pequena brincava com um colar de contas antigas que havia pertencido à sua bisavó, mas que agora tinha um pingente moderno escolhido por Vitória. "Olhem só para ela", comentou ele orgulhoso. "Tão pequena e já sabe escolher o melhor dos 2 mundos." À medida que a noite avançava, a fazenda parecia envolta em uma aura mágica. As luzes modernas se misturavam ao brilho das estrelas do Pantanal, criando um cenário que parecia saído de um sonho. Os convidados transitavam naturalmente entre as diferentes atrações da festa. Alguns se reuniam em volta da fogueira tradicional para ouvir histórias antigas, enquanto outros se divertiam com as brincadeiras modernas organizadas por Vitória. Na hora de cantar os parabéns, Dona Zuleika fez questão de usar o antigo bolo de roda da família, mas concordou alegremente em decorá-lo com os delicados detalhes contemporâneos sugeridos por tia Jurema e Vitória. O resultado era uma obra de arte que simbolizava perfeitamente a nova fase da fazenda Águas Claras. "Quando Helena nasceu", discursou Dona Zuleika, sua voz carregada de emoção, "pensei que estava perdendo nossas tradições. Hoje percebo que, na verdade, estávamos ganhando muito mais. Ganhamos a chance de ver nossas raízes florescerem de uma forma nova e ainda mais bela." Vitória, emocionada, abraçou a sogra. "E eu aprendi que as tradições não são amarras, mas sim alicerces sobre os quais podemos construir nosso futuro." Ao final da noite, enquanto os últimos convidados se despediam, Helena adormeceu nos braços da avó, que cantarolava suavemente uma antiga canção de ninar pantaneira. Vitória e Theo observavam a cena, suas mãos entrelaçadas, seus corações cheios de gratidão pela jornada que haviam percorrido. A fazenda Águas Claras, antes um bastião inflexível de tradições, havia se transformado em um lugar onde o passado e o presente dançavam em harmonia, preparando o caminho para um futuro ainda mais rico em histórias, amor e compreensão.